Hoje, se eu fosse planejar uma viagem para Orlando do zero, eu faria muita coisa diferente. E eu não estou falando apenas em economia de dinheiro. Eu estou falando de aproveitar melhor, ter menos estresse, menos correria, menos frustração numa viagem. Porque a verdade é que Orlando mudou muito nos últimos anos, né? Os parques mudaram, os sistemas mudaram, as filas. O jeito de viajar para Orlando mudou. E muita gente ainda planeja a viagem como se estivesse lá atrás, em 2015. Mas antes de continuar, se você chegou aqui agora, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gisele, da Trip for Magic. Eu tenho uma agência especializada em Orlando e compartilho por aqui dicas, estratégias e novidades para ajudar famílias, casais e grupos a viajarem, viverem uma viagem muito mais leve e bem planejada. Então já aproveita para se inscrever no canal e me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Agora vamos lá. A primeira coisa que eu não faria hoje é tentar fazer tudo de uma vez. Esse é provavelmente o erro mais comum que eu vejo acontecer. As pessoas querem colocar na mesma viagem tudo, com poucos dias. Disney, Universal, SeaWorld, Parque Aquático, Outlet, compras, restaurantes e mais um monte de coisa, né? Porque Orlando tem coisa para fazer. Poderia ficar mais de mês lá, que ainda vai faltar dia. Só que chega uma hora em que a viagem deixa de ser divertida e vira uma maratona cansativa. Você passa mais tempo correndo do que aproveitando? Faz sentido. Hoje eu faria exatamente o contrário. Eu escolheria melhor. Eu priorizaria experiências, por exemplo. Eu criaria dias mais equilibrados. Eu deixaria espaço para respirar, sabe? Porque nem toda memória boa nasce de uma atração. Muitas acontecem na atração, tá? Mas muitas vezes ela nasce de um jantar tranquilo, de uma conversa, de um momento em família. Uma outra coisa que eu faria diferente é prestar muito mais atenção na hospedagem que eu escolho. Muita gente escolhe o hotel olhando apenas o preço, mas esquece de analisar a localização, o tempo de deslocamento, o transporte, o conforto, a estrutura do hotel. E isso tem um impacto gigante na sua viagem. Às vezes você economiza algumas centenas de reais na reserva e perde horas preciosas dos seus dias. Isso é muito frustrante. Hoje eu escolheria o hotel pensando na logística completa da viagem. Outra coisa que eu faria diferente é aprender como os parques funcionam antes de embarcar. E isso faz muita diferença. Porque você tem Multipass, você tem Lightning Lane, você tem Express Pass, você tem Single Riders, e os aplicativos, os horários, estratégias de entradas, os eventos sazonais. Tudo isso influencia diretamente o quanto você vai aproveitar o parque. E eu vejo muita gente chegar em Orlando sem entender nada disso. Resultado, horas perdidas em filas, frustração na viagem, aquela sensação de que não conseguiu aproveitar tudo que poderia. Ou que sai falando que Orlando não dá, é muito cansativo, não dá para fazer tudo. Tem também uma coisa que eu demorei para perceber. Planejar sozinho nem sempre significa economizar. Na verdade, às vezes acontece exatamente o contrário. Porque um erro de hotel, por exemplo, custa dinheiro. Um erro de ingresso custa dinheiro. Um erro de roteiro custa dinheiro. E um erro de logística custa bastante dinheiro. E quando você soma tudo isso, o prejuízo costuma ser muito maior do que as pessoas imaginam. Hoje eu faria uma viagem muito mais estratégica, mais equilibrada, confortável, mais inteligente, sabe? Porque Orlando não é uma viagem barata, a gente sabe. E é justamente por isso ela precisa de um planejamento. Ela merece uma estratégia, ela merece um cuidado. Porque
Quando tudo funciona bem, você não vai lembrar do tempo da fila, você não lembra do aplicativo que você perdeu tempo, você não lembra da logística, porque ela flui. Você vai ficar com os momentos. E é exatamente isso, né, que faz a viagem se tornar inesquecível, é você trazer os momentos. Se você está começando a planejar sua viagem para Orlando, me chama no WhatsApp, vai ser um prazer ajudar você a construir uma experiência muito mais leve, organizada e especial. Toda a magia que Orlando pede.